a família, só a mãe por haver família de alguma maneira, seja ela como for. E eu quero falar sobre um homem que trabalhou para salvar a sua casa, salvar a sua família. O tema é uma família na arca. E aí você já sabe quem é, que é Noé, a arca de Noé. Gênesis capítulo 6, eu vou frisar em especial um verso, mas iremos ler do 18 ao 22. E vamos falar sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre aquilo que nós prezamos tanto, que é os filhos, enfim, o casamento, na presença do Senhor. Você talvez saiba o contexto deste escrito. Deus cria o mundo, o ser humano começa a pecar, vem o pecado, aliás, né? Caim e Abel, Caim já mata Abel e constitui uma cidade a partir da sua maldição. Se você lembra bem disso, existe uma maldição sobre Caim, e ele fala assim: então agora quem botar a mão em mim morrerá, portanto as pessoas se reúnem ao redor dele. Assim é criada a primeira cidade. Isso é uma conversa para outro momento. E aí a história começa a se desenrolar. Você tem Lameque, que é um neto de Caim, se eu não me engano, que é o primeiro homem que constitui casamento com duas mulheres. E a família vai se deteriorando, se degringolando. Por quê? Porque casar-se com uma mulher é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas casar-se com duas mulheres é fazer da mulher um objeto, uma coisa, né? Então, a sociedade vai se pervertendo. Começa a haver inúmeras dificuldades, a tal ponto de que existem duas grandes gerações ali. A geração de Sete. Sete foi um filho de Adão e Eva, sabia? E ele tem o seu filho Enos, e eles começam a invocar o nome do Senhor. E tem a geração, ou a descendência de Caim. A geração de Sete é chamada de filhos de Deus, mas aí eles veem as filhas dos homens, as filhas de Caim, e acham elas muito formosas, vão lá, casam com ela, e com elas, né? E aí a cultura se mescla e o pecado se torna geral, né? De um modo absurdo, a tal ponto que Deus se desgosta. Já em Gênesis 6, olha que benção. Gênesis 1, no 2, na metade do 2 é o pecado. Gênesis 6, Deus já fala assim: olha, já deu para mim, chega de humanidade, esse é o nosso nível, né? Mas Deus acha graça em um homem, que é Noé, e usa esse homem para reconstituir a humanidade e salvar a sua família, a sua casa. E nós vamos ler esse texto aqui, a partir do verso 18, que diz assim, Deus falando para Noé: mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Irmãos, devo dizer também uma outra coisa. Nós temos uma visão errada sobre família, na maioria das vezes. É claro que existe a visão errada sobre família, daqueles que deturpam a família, daqueles que acham que não precisa mais casar, que está tudo bem, que casamento é uma história para juntar dinheiro, né? Alguém já diz que a família é uma invenção capitalista para juntar dinheiro, né? Não, a Bíblia já descrevia macho e fêmea, homem e mulher e tudo mais, né? Existe essa deturpação, esse desejo de fazer com que a família não seja validada, já não validando o casamento, às vezes não validando ter filhos ou criar filhos, e vemos cada moda aí cada vez mais absurda, né? Depois da mãe de pet, já ouviu falar mãe de pet, pai de pet, que é pai e mãe de cachorro, né? Tudo bem, você tem um cachorro, mas aí é pai e mãe. Agora, essa semana surgiu mãe de boneca, né? Não é criança, é o famoso bebê reborn, alguma coisa assim. Então a pessoa tem o bebê, a boneca, e considera igual o seu filho, né? Nada contra você ter uma boneca, tá bom? Por favor.
Mas aí parece já ser demais, né? E a gente fica abismado com algumas notícias dessas, fala, que coisa absurda, gente, né? O que está acontecendo? Mas nós, a família tradicional, vamos dizer assim, nós temos uma percepção errada da família também. Como assim? Bom, acontece o seguinte, historicamente, você tinha muitas coisas para defender. Por exemplo, na época das duas grandes guerras, ou seja, da Segunda Guerra Mundial, você tinha dois grandes lados para defender. E os dois grandes lados eram aqueles, né? Capitalismo, Ocidente e comunismo. Então a pessoa escolhia uma ideologia e ela dava o sangue por aquilo. E aí vai se morrendo este ímpeto, né? Vai se tendo decepções dos dois lados, é claro. E aí começa a se pensar, na verdade já há muito tempo, mas começa a se aflorar um determinado desejo de proteger a pátria, um nacionalismo, um patriotismo, que também está morrendo, também está morrendo. Em muitos lugares, a tendência é não gostar mais de nenhuma instituição. Aliás, eu não falei de uma delas, né? A igreja também, para a cultura, não serve mais. Então, a pessoa não tem mais a ideologia para defender, ela não tem mais a igreja ou a sua religião, seja ela qual for, e nem mesmo a sua pátria, ela não acredita mais. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui de pátria. Teve uma pesquisa, se não me engano, na década de 50 ou 60, lá nos Estados Unidos, sobre se as pessoas achavam que o presidente mentia. O presidente deles, não lembro qual que era na época. Mais de 80%, se eu não estou enganado, acreditavam em todas as palavras do presidente, né? Hoje em dia, certamente, se você concorda até com o presidente, você não vai achar isso, ainda mais se discorda, né? Ou seja, se perde esta visão de defender alguma coisa. Então, quando você não tem mais a nação, quando você não tem mais a ideologia, quando a cultura não tem mais a religião para defender, o que sobra? Sobra a família. E não é incomum você ouvir ou até mesmo dizer a seguinte frase: olha, eu não estou mais nem aí para nada, eu vou cuidar do que é meu, o que importa é minha família e que o resto se exploda. Você já ouviu essa frase? Então, ela não é bíblica, tá? Mas é muito comum. Eu vou fazer o meu, vou ganhar o meu dinheiro, que é isso que importa. Bom, sobrando só a família e não tendo Deus no centro, o que a gente faz? A gente eleva a família ao lugar de ídolo. Ao lugar de ídolo. Um estudioso estava contando que na cultura, tá, irmãos? Na igreja não, mas a gente absorve alguns valores. Que como na cultura, ou seja, na sociedade, as pessoas não acreditam mais em vida eterna, a única vida eterna que sobrou foram os filhos. Está aí uma explicação do porquê que não pode mais falar não para o filho de alguém. Por quê? Porque o filho é a eternidade dessa pessoa. Ela não concebe mais que ela vai ter a vida eterna, que vai ter um outro lugar. Então, ela não pode mais, vamos dizer assim, corrigir o seu filho, porque ele é a eternidade que ela tem. Então, esse filho, imagina o peso nas costas da criança, né? É ele que dá todo o propósito para essa pessoa. Mas o que a Bíblia faz? A Bíblia faz uma visão equilibrada. Você não desfaz da família e diz que ela não presta e não importa contra o casamento. Não, você não desfaz. Mas você também não eleva a família ao status de ídolo, de achar que essa é a minha realização. O equilíbrio está onde? Na palavra e em olhar para o Senhor e enxergar a família a partir da visão bíblica, da visão do Senhor. Ela tem o seu lugar, e no seu lugar ela é uma bênção para honrar e glorificar o nome do Senhor. E aqui, no verso 18 apenas, eu vou pedir até para o verso ficar colocado, já não precisa nem retirar, é apenas esse verso, em que nós vemos algumas coisas do que Deus vai falar para Noé, para colocar essa família dentro da arca. Primeira delas, esta família de Noé é alvo da aliança de Deus. Verso 18 diz, né? Sempre o 18. Contigo estabelecerei o meu pacto. A palavra pacto ali significa aliança. Deus iria fazer uma aliança com Noé e com toda a sua casa. Com Noé, na verdade, a casa iria receber essa aliança. Você sabe que o sinal da aliança de Deus para com Noé é o arco nas nuvens, né? O arco-íris, é sinal da aliança de Deus com Noé. E Deus estabelece essa aliança. E nós entendemos uma coisa, irmãos, toda salvação provém de Deus, somente de Deus. Toda restauração vem do próprio Deus. Noé, por mais que fosse um homem temente a Deus, que achasse graça aos olhos de Deus, ele não havia feito nada ali.
ele era alguém de fato justo, honesto, naquilo que lhe cabe como ser humano, mas ele não havia feito nada. Ele foi apenas alvo da aliança de Deus, do pacto. Deus olhou para ele e falou: eu vou estabelecer o meu pacto com você. A verdade é, irmãos, que, como diz o texto em João 1, que sem Jesus ou sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós somos chamados para morrer em Cristo, de fato. E uma das partes de morrer em Cristo é saber que eu não salvo a minha família. Eu não salvo. Toda a salvação para a minha família vem da ação de Deus. Eu posso ensinar as sagradas letras que tornam sábio para a salvação. Eu gosto desse texto de, se eu não me engano, é 2 Timóteo, em que Paulo fala que a mãe e a avó de Timóteo fizeram isso. Ensinaram ele. Veja aí uma boa dica para mães, pais, né? Quem está cuidando do filho, enfim, da criança. Ele fala que a Eunice e a Lloyd ensinaram ele as sagradas letras, que tornaram ele sábio para a salvação. O que isso quer dizer? Que todo mundo que se converte tem que saber algumas verdades. Você só se converte se você souber, por exemplo, que você é pecador e aceitar isso, aliás, que Jesus morreu na cruz, que você precisa se arrepender. São verdades, né? Que na hora que você se converte, elas fazem sentido na sua cabeça, no seu coração. Esse conhecimento que pode chegar à salvação, Paulo chama de sagradas letras. Quem que ensinou para Timóteo? A mãe e a avó dele. Sendo Timóteo filho de um pai grego que não cria em Deus. Mas nem mesmo a mãe e a avó de Timóteo, citadas na Bíblia, a Lloyd e a Eunice, não puderam salvar Timóteo. Elas puderam ensinar sagradas letras, para quando chegasse a hora, o caminho do coração já estivesse preparado. Sabe por que elas não puderam salvar os seus filhos? Porque ninguém pode salvar os filhos, ninguém. O Billy Graham tem a famosa frase, né, que Deus não tem netos. Não, quantos pais e mães gostariam de salvar os seus filhos? Gostariam até de livrá-los de muitas coisas que eles entram sozinhos, né, em vários problemas. Mas a verdade é que não é possível, somente a ação de Deus. Mas a coisa boa é que Deus é bom. E aí a mãe, com um coração tão gracioso, tem planos tão maravilhosos para os filhos, e fica pensando: Senhor, se eu pudesse. Mas Deus tem planos melhores. Pega os seus melhores planos para os seus filhos. Lembra aí de algum deles. Deus tem planos melhores para eles. Só que os planos de Deus, diferente dos nossos, não exclui sofrimento, não exclui dificuldade, não exclui a necessidade de crescimento, de desenvolvimento, de ouvir alguns nãos, às vezes, de quebrar uma cara, de bater a cara na parede, às vezes. Enfim, mas é plano de Deus. E eu quero te lembrar dessa primeira grande verdade, para você carregar no seu coração. A família de Noé foi alvo da aliança de Deus, o que nos faz entender que é só a ação de Deus que pode salvar, que pode transformar. Mas Deus faz aliança com o seu povo. Deus foi quem veio, né, na pessoa de Jesus para nos salvar. E nessa aliança Ele tem planos gloriosos e graciosos e nos insere nos seus planos de amor. Só Deus pode salvar a sua casa. Só que receba isso como uma palavra maravilhosa. Que se pudesse salvar, logo eles se perderiam. Se você pudesse fazer alguma coisa, seria extremamente limitado. E essa é a primeira grande verdade. Talvez essa verdade me ajude a descansar no Senhor. Senhor, os meus filhos são seus. A minha casa é sua. Eu sei que o Senhor fez uma aliança, eu quero viver nessa aliança de amor, vivendo os seus planos. A segunda coisa que eu vejo aqui é que Deus manda Noé construir a arca e manda entrar nessa que eu chamo de uma arca de salvação. O verso 18 diz: entrarás na arca, entrarás na arca. Agora tem um detalhe: se o pacto, a aliança, parte de Deus, tão somente de Deus, agora a arca, Noé teve que fazer alguma coisa para construir, né? Eu não sei como que Noé construiu aquela arca. É claro que tem as medidas de modo geral. Eu sei que lá nos Estados Unidos tem uma réplica que, segundo eles, é exata da arca de Noé. Eu fico imaginando, seria uma ótima, né, viagem conhecer a réplica exata, do tamanho exato da arca de Noé. Mas como que ele construiu aquilo? Não sei, será que ele usou prego? Será que ele usou encaixes? Qual tipo de madeira? Mas foram anos e anos. Alguns dizem, né, que foi mais de 100 anos. Na verdade é um texto bíblico que diz isso, né? Mas Noé teve que construir a arca.
uma vida inteira de trabalho. E a arca que Noé entrou foi resultado do quê? De trabalho e obediência. E aqui nós vemos um equilíbrio maravilhoso, irmãos, maravilhoso. A graça de Deus nos salva, mas é a mesma graça que nos salva, que nos faz trabalhar. A Bíblia, aliás, é contra dois extremos para a salvação. Um deles é o extremo do mérito. Sabe qual que é o extremo do mérito? É o da religião, que diz assim, eu mereço. Isso é mérito, ninguém é salvo por mérito. Ninguém merece. E aqui voltamos ao ponto 1, todo mundo é salvo pela ação de Deus. Mas qual que é o outro extremo? O outro extremo é chamado de hipergraça. Sabe o que é hipergraça? É aquele que diz assim, não, Deus vai salvar, Ele que salve, amém? Vou fazer nada pela minha família, porque Deus vai salvar mesmo. Olha, Deus fez o pacto com Noé, Deus iniciou a ação, mas Noé teve que construir a arca. Talvez alguns de nós diriam assim, Senhor, vai demorar demais, salva outro aí que esse tempo aí eu passo aprendendo a nadar, porque é demais, né? Mais de 100 anos construindo a arca. Para salvar a sua casa, ele teve que trabalhar. Deus nos chama pela sua graça, mas existe algo que convém a mim e a você para edificar o nosso lar. Que bênção, hein? É Deus quem dá a graça, e se você não fizer a partir dele, você nunca construirá nada. Mas na força do Espírito Santo, na força do Senhor, você poderá construir uma arca, uma família, né, para buscar o Senhor Jesus e para fazer a diferença. Agora existe um detalhe aqui. Para o que a arca aponta lá no Novo Testamento? Você sabia que a arca é uma figura, ela é uma ilustração de Jesus? Sabia disso? Eu quero ler com você 1 Pedro, coloca aí para nós, 1 Pedro 3, 20 e 21. É um texto difícil, de entender, mas ele compara Jesus à arca de Noé. Olha só, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, está falando sobre os homens pecadores, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 pessoas foram salvas. Quem que eram as 8 pessoas? Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos dele, e as 3 esposas. Faça o cálculo aí, que dá 8 pessoas apenas. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Nossa, que coisa difícil, que texto difícil de entender. A questão aqui é o seguinte, a arca é uma figura da salvação. Qual salvação? Da salvação que é feita pelo batismo. Opa, agora você ficou mais bravo comigo ainda. O pessoal que estudou para o batismo aí semana passada vai achar estranho. Como assim o batismo salva? O texto aqui não está falando do batismo simbólico, mas do verdadeiro batismo que aconteceu com você. Qual? Quando você foi imerso em Jesus Cristo. Esse é o batismo que salva. Qual? Se converter, receber, ter uma nova vida. E agora você está, como a palavra de Deus diz várias vezes, em Cristo. É como se estivesse dentro de Cristo. Como dentro? Dentro da justiça dele. Dentro da graça dele, dos planos dele, da santificação dele. Essa é a ideia. Agora a gente volta para a arca. A arca virou uma figura, uma demonstração, uma ilustração de que quem está dentro de Cristo é salvo. Quem estava dentro da arca foi salvo. Olha só o que Noé fez, irmãos. Noé trabalhou, foi fiel a Deus para construir algo de quem estava ali dentro fosse salvo. Agora, se nós podemos aplicar, eu tenho certeza que sim, porque é isso que a Bíblia faz ali em 1 Pedro, se a arca simboliza Cristo, você precisa estar dentro de Cristo, você precisa estar em Cristo. Esta arca da salvação não é mais um barco. Você não vai construir um barco agora para salvar a sua família. Até porque Deus prometeu que não faria mais, não acabaria mais com o mundo através de inundações. Apenas com fogo, né? Que aí é mais difícil de fugir com barco. Mas não adianta construir um barco ou qualquer outra coisa. O que é necessário é estar em Cristo. Você percebe um movimento de Noé em construir a arca, nos demonstra, talvez o primeiro passo nosso. Qual é? Estarmos em Cristo, justificados, transformados, santificados por Ele. Você quer fazer alguma coisa pela sua família? Se santifique. Você quer fazer alguma coisa transformadora no seu lar? Busque ao Senhor. Mas busque como? O que eu faço? Busque ao Senhor por você, pela sua vida de fé, pela sua
consagração a Deus. E isso irá passar para os seus filhos, para a sua casa de alguma maneira. Como? Não sei. Não é telepatia, não é Bluetooth, não. Mas é a graça de Deus que vai fazer, de alguma maneira, às vezes visível, às vezes invisivelmente, que a sua família seja influenciada por isso. Estar na arca para Noé representa para nós estarmos em Cristo. E Deus falou para Noé, entra você na arca. E eu tenho certeza, Deus está falando para você, entra você na vida de Cristo. Começa a buscar o Senhor. E assim a sua casa poderá ser transformada. E olha o que aconteceu. Deus fala para Noé, você entra na arca. E aí o texto segue e diz, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Esse é o cálculo de 8 pessoas. A terceira coisa aqui, primeira, é que parte do pacto de Deus. Portanto, essa família é alvo da aliança de Deus. É Deus quem inicia todo o processo de salvação. Segunda, que há uma arca de salvação, que representa Cristo. Assim como Noé estava na arca, eu e você estamos em Cristo. Trabalhamos, construímos uma vida santificada a Ele. Isso fará diferença em nossa casa. E a terceira coisa é que Noé obedeceu a Deus e essa obediência foi replicada na sua família. É aqui que muitos ficam pensando, Senhor, como que eu faço esse negócio? Porque está tudo bem, eu tenho meus erros, mas eu estou seguindo Jesus. Mas como que eu faço para os meus filhos seguirem Jesus? Primeiro, não tem uma fórmula mágica, não tem. Não tem algo que eu possa dizer assim, olha, vem aqui que a gente vai hipnotizar seus filhos e vai dar tudo certo, não. Mas existe sim um caminho, se não existe uma fórmula mágica, existe um caminho para que você olhe para os heróis da fé, como é o caso de Noé, e perceba algumas coisas. Veja aqui que Noé entrou em primeiro lugar, tu, os teus filhos e o restante, a mulher e as mulheres dos teus filhos. Bom, facilmente a gente pode ter um entendimento aqui. Olha, se naquela época o povo era machista, né? E aí o homem mandava, então ele podia mandar e acabou, todo mundo obedecia. Mas não é tão simples aqui pensar isso. Apesar de ser uma sociedade patriarcal, como praticamente todas foram, a sociedade estava totalmente depravada, totalmente depravada. Facilmente um filho poderia dizer, pai, eu não vou não. As pessoas estavam rindo de Noé. As pessoas zombavam de Noé. Numa sociedade como aquela, se na nossa já é fácil, naquela sociedade, facilmente um filho poderia dizer assim, eu não vou com você. A mulher dele poderia ter fugido. Bom, há que se pensar. Então por que todos estiveram na arca junto com Noé? Num empreendimento tão absurdo como é aquele, que às vezes Deus faz isso, né? É um empreendimento absurdo. Seguir a Deus às vezes não tem explicação, é contra a maré. Ou no caso de Noé não tinha nem maré, né? Ele construiu sem água nenhuma. Mas eu fico imaginando algumas coisas, tá? Por que a obediência de Noé foi replicada nos seus filhos? Olha só, se Noé demorou mais de 100 anos para construir a arca, ele passou mais de 100 anos obedecendo a Deus. Os filhos certamente foram envolvidos nesse projeto de transformação, de construção, na verdade, da arca. Sem dúvida, 100 anos é muito tempo. Mesmo que Noé quisesse guardar segredo, e não há nenhum indício disso, porque ele falava com as pessoas zombavam dele, então ele certamente contava, Noé certamente falava isso repetidamente para os seus filhos. Se os filhos eram novos, porque naquela época se vivia muito, né? Se os filhos eram novos, eles foram criados desde criança, ouvindo o pai falar sobre algo que Deus falou com ele. Mas mesmo que eles já fossem jovens ou adultos, eles se desenvolveram, passaram um tempo crescendo, ouvindo a história de que o pai dele tinha ouvido a Deus falar. Aí a gente já começa a conseguir fazer algumas conexões. O que aconteceu? Por que aqueles meninos ou aqueles homens ouviram a voz dos seus pais? Bom, na nosso linguajar de hoje nós podemos dizer assim, Noé discipulou os seus filhos. Noé caminhou com seus filhos, provavelmente todos os dias, contando e recontando a história que Deus havia lhe dado, uma história de salvação. Foi isso que aconteceu. Por isso que a obediência de Noé foi replicada.
Não só porque ele construiu uma arca e porque aquilo era muito importante e que os filhos não deveriam atrapalhá-lo, mas porque estavam com ele todo o tempo, porque ouviram, porque receberam de Noé aquilo que Deus havia falado para ele. Olha aí, como que uma obediência é replicada? Não quando o filho é mandado a fazer isso, mas quando o filho é inspirado a fazer isso. Sabia? A verdade é que os nossos filhos vão entrar na arca ao verem a gente entrar, né? Os filhos são aqueles que nós não podemos enganar. Você pode enganar todo mundo. E aí, por filhos, eu coloco na conta toda a família, né? Toda a família que está dentro de casa. Você certamente já ouviu alguém falando assim, ou às vezes até um filho, ou às vezes até um cônjuge, falando assim de alguém, aqui fora ele é gente boa, mas lá em casa não é bem assim não. Você já ouviu alguma história dessa? Porque não dá para enganar. Você consegue enganar as pessoas na igreja, até no trabalho, dependendo. Às vezes solta alguma coisa, né, mas é mais fácil. Agora em casa não. Se Noé fosse alguém de uma fé dupla, se Noé fosse alguém hipócrita, sabe quem que iria não segui-lo? Os filhos. Os filhos. E talvez até a sua esposa. Essa é a questão, irmãos. A nossa obediência, ela inspira quando ela é verdadeira, quando ela é honesta. Não adianta ser crente na igreja, mas com os filhos não ser crente. Não adianta, não adianta. Eu não estou dizendo que esse é o motivo porque alguns filhos ficam no evangelho e outros não. Eu já vi gente crente que o filho não permaneceu e gente que não é tão crente que o filho fica firme. Eu não sei qual que é o cálculo, mas é Deus quem faz a coisa acontecer. Mas da nossa parte, você com seus filhos, enfim, na sua casa, cabe ser alguém honesto, cabe ser alguém fiel a Deus e alguém que busca Ele. Só mais uma coisa, tá? Essa obediência que foi replicada. Depois, uma quarta coisa, muito conectada a isso, é que houve um propósito compartilhado. Por quê? Eu fiquei no verso 18, mas eu tenho que ler o começo do verso 19. Tudo que vive, toda carne, 2 e 2, para os conservarem vivo contigo. Peraí, é no verso 20, aliás. 2 de cada espécie virão para ti, para conservares em vida. Irmãos, quando a gente ouve a história da Arca de Noé, você não ouve com essa ênfase que eu estou dando aqui, aliás. Normalmente não é assim. Quando contamos para as crianças, né, a ênfase está nos animais. Olha, e Deus trouxe lá o leão, Deus trouxe a girafa e o urso, e seja lá qual animal mais que for, e assim vai. Por quê? Porque havia um propósito em construir a arca. O propósito estava em salvar Noé, salvar a sua família, mas também salvar os animais. 2 de cada espécie. O que é isso, irmãos? Quando Noé proveu salvação para a sua casa, Noé, no caso específico dele, proveu salvação para todos os animais. E assim Deus usou a família de Noé para abençoar toda a terra. Aqui está a virada de chave. Agora nós vamos voltar para o começo, tá? Lembra que eu falei que às vezes nós olhamos para a família de um jeito errado? Nós idolatramos a família. Como assim? Achamos que a família é o final de tudo? Não é. Noé construiu uma arca para salvar a família dele, verdade. Mas para cumprir um propósito maior, que era continuar, claro, a espécie humana, mas todas as espécies da terra. Quando eu olho para a família de Noé e quando eu olho para a família que Deus criou, não é para dentro, vamos dizer assim, é para fora. O que Deus faz na minha casa é para também servir de testemunho aos outros. É também para que outros possam ser transformados. Por exemplo, ao criar os filhos, né? Quando eu apresento uma criança, eu gosto de lembrar daquele salmo que fala que os filhos são herança do Senhor, Salmo 127, se eu não estou enganado, ou 128, sempre me foge aí. Eles são herança do Senhor, ou seja, algo para dentro. São herança que a gente pega, a gente acolhe, ou que benção. Herança é uma coisa que você recebe e você gasta, você usa para si. Mas eles também são flecha. E flecha você atira, né? Você não fala assim, isso aí. É o 127, 4 do Salmo. Flecha você atira, você não fica para você mesmo. Você não faz coleção de flecha se você é um verdadeiro arqueiro, e essa é a ideia ali. A dinâmica da família não é ela ser voltada para si mesma. E não é dizer assim, toda a minha vida se satisfaz na minha família. Não.
Espero que a sua família seja tão boa a ponto de você ter essa tentação. Mas lembre-se que é uma tentação. Por quê? Porque até a sua família aponta para Jesus. Assim nós criamos filhos. Como? Sabendo que eles não são nossos. Eles não estão aqui para cumprir a minha eternidade, como às vezes a sociedade poderia pensar. Eles estão aqui para cumprir o propósito de Deus. Eu vejo neste caso que a obediência de Noé gerou salvação no lar. E a obediência nossa, que é estar em Cristo, sabe o que ela faz? Ela transfere propósitos. Transfere. E aqui eu quero parafrasear alguns psicólogos que acreditam, eu acho que é muito interessante. Eles dizem de outra forma, mas a ideia é a seguinte: valores, eles não são ensinados, eles são transferidos. Como assim? Especialmente aos seus filhos, tá? É óbvio que você deve ensinar um valor. O que é valor? Olha, filho, não pode mentir. Filho, não pode fazer coisa errada, né? Às vezes você passa o dia inteiro ensinando seu filho a fazer alguma coisa assim, né? Filho, você não pode fazer isso, não pode. Você está ensinando um valor. Mas a verdade é que, apesar de você ter que ensinar, porque pai e mãe têm que ensinar mesmo, eles vão absorver os valores que você demonstra, que você manifesta. Sabia disso? Então, mais do que ensinados, eles são transferidos. Eles são tomados para si daquilo que ele vê, o pai e a mãe. Por exemplo, não adianta nada eu falar para o meu filho: olha, não pode mentir, tá? E eu menti na frente dele. Ou mentir em qualquer lugar, né? Não é só na frente dele. Mas eu menti. Qual que é o valor que ele vai absorver? Ele vai absorver um valor assim: olha, pode mentir, desde que não seja na frente de determinadas pessoas. Está entendendo? Eles são inteligentes o suficiente para fazer essa caminhada, né? Eu digo: olha, filho, você não pode brigar, tá? Você não pode falar mal de outras pessoas. E eu falo mal, a famosa fofoca, né? Ele vai absorver tudo que eu ensinei. Opa, não pode falar mal na frente das pessoas, mas quando é só em determinada situação. É isso que eu estou querendo dizer. Valor não é só ensinado, claro que deve ser ensinado, mas ele é transferido. Ele é como se fosse absorvido pelos filhos. Agora veja o que Noé fez. Noé tinha um propósito, esse é um valor, o propósito: construir uma arca, obedecer a Deus, prover salvação para aqueles animais, e salvação literalmente mesmo, para eles estarem salvos do dilúvio. E os filhos certamente absorveram esse propósito. Você, pai e mãe, você é um construtor de propósitos. Eu vou falar isso novamente. Você é um construtor de propósitos. A tal ponto que, se o seu filho for ter outro propósito, ele precisará ter um rompimento com o propósito que você entregou a ele, que você transferiu a ele, por assim dizer. Eu estou usando essa palavra, tá? Você ensinou o coração dele, não apenas a mente. Essa é a ideia. Então você é um construtor de propósitos. Noé claramente construiu esse propósito para a família dele, que era prover salvação para todos. Agora deixa eu perguntar para você: você tem algum propósito na vida? Será que eu tenho? Será que eu vivo ele? Eu digo para você, eu tenho certeza que você tem um propósito. Todo mundo tem um propósito, mesmo quem diz que não tem, sabe? E o propósito na vida, irmãos, não é aquele do qual nós falamos, mas é aquele que nós vivemos. Por exemplo, há pessoas que o propósito na vida deles é enriquecer, e os filhos, na maioria das vezes, vão copiar isso. E para você ver como isso é tão intenso, se o filho não quiser ser assim, ele terá que romper, ele terá que dizer: olha, eu não vou ser assim, e orar a respeito disso, e enfim, trabalhar no seu coração. Alguns pais, o propósito é o conforto, é a segurança de determinada forma, e os filhos terão este propósito. E, enfim, seja o propósito que for. Alguns pais, o seu propósito é ser honrado e aplaudido pelas pessoas do mundo, viver pelo status, pela fama, e os filhos seguem esse mesmo caminho. Agora, tem alguns pais, pela graça de Deus, que o propósito é Cristo Jesus. E aqui é claro que tem o fato de congregar, de ir à igreja, mas é muito mais do que isso. É honrar, amar e seguir a Jesus onde você estiver. E isso é transferido para o seu filho. Como transferido, né? Isso é absorvido pelo filho, porque ele vê isso no pai, ele vive isso na mãe, ele percebe isso com a pessoa que está com ele, com o adulto que está com ele. O propósito, então, é compartilhado. Eu vejo isso, né? Posso inferir isso na história de Noé.
E é assim também com as nossas vidas, com as nossas casas, com as nossas famílias. Seu filho, mãe, seu filho, pai, que eu posso colocar nós pais aqui também nisso, né? Ele é ensinado por você a amar a Jesus. E não só o ensinado no sentido de valores que são falados, é extremamente importante. Mas você vive a tal ponto que se o seu filho fosse copiar você, ele iria copiar alguém que ama Jesus. Esta é a ideia. E me parece que foi isso que aconteceu com Noé. Ele passou tanto tempo construindo aquela arca, talvez os filhos dele, eu só posso imaginar, né? Deve ter tido crise com a arca, não quero mais essa arca, e depois voltou a construir, sei lá. Mas absorveram isso. O texto de Atos 17, que diz, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, ele às vezes é um pouco difícil da gente entender, até de engolir. Ele fala assim, mas como que eu tenho certeza que a minha casa vai ser salva? Eu acho que nós damos a ênfase errada nesse texto. Porque normalmente é isso, né? Tá, então se eu crer em Jesus, a minha casa vai ser salva, é certeza disso? A casa ser salva depende de Deus. Nós já entendemos isso desde o começo dessa palavra. Mas o mais difícil aqui, irmãos, é crer no Senhor Jesus Cristo. É quando nós passamos por dificuldade e nós ficamos firmes nele. E aí a nossa casa enxerga isso. A nossa casa vê esse testemunho. O mais difícil não é ser salvo tu e a tua casa, porque é Deus quem faz. Mas eu crer plenamente em Jesus, em todos os momentos, em todas as dimensões da nossa existência. E o difícil é o meu filho ver eu crendo em Jesus na alegria ou na tristeza, na facilidade, na dificuldade. É isso. Esse é o grande desafio. Mas se eu creio, irmãos, eu tenho um propósito. Ou melhor, né, eu sempre tenho, né, mas eu tenho um propósito levado a Cristo. E aí eu posso compartilhar desse propósito de uma maneira ensinada, mas ainda mais de uma maneira quase que transferida, né? Ó, esse é o meu valor, tá? Eu amo a Jesus, eu posso partilhar disso. Veja, irmãos, essa é uma palavra sobre família. Não é apenas para a mãe, é verdade, também serve para a mãe, para pai, para a família de modo geral. Mas veja aqui, Noé constrói uma arca, essa arca representa para nós hoje Cristo, e eu preciso estar em Cristo, amá-lo, obedecê-lo e viver para Jesus. E assim, o Senhor Jesus vai construir a minha casa e a minha família na presença dEle. Bom, eu poderia perguntar para você, o que você precisa da sua casa, o que você precisa da sua família, são tantas coisas, né? Mas, em especial, as nossas famílias precisam de Cristo. Tá, tudo bem, eu sei que é Cristo, mas me diz aí alguma coisa prática que eu preciso fazer? Eu quero saber algum ponto onde começar. Bom, então tá, a família precisa de alguém lá que ama Cristo acima de todas as coisas. Tá, a minha família vai passar por dificuldades, então eu continuo amando Jesus. Eu sei, a minha família vai passar por dificuldades, sejam financeiras, físicas, emocionais, mas lá eles terão alguém que está dentro da arca. Lá eles terão alguém que está dentro de Cristo, está em Cristo e pode testemunhar isso para eles. Essa é a ideia, irmãos. Uma família na arca, uma família em Cristo. Alvos da ação e da aliança de Deus, mas obedientes até Jesus. Apesar de que você não pode prover salvação para sua casa, você não pode prover salvação para sua família, porque é só Jesus quem pode prover, mas você pode ser um forte testemunho no seu lar. Você pode ser um intercessor, você pode ser alguém que ama a Cristo, a ponto de constranger a seus filhos, enfim, a sua casa, e eles saberem que amar a Cristo é o que mais vale. E eu quero, juntamente com você, orar pela sua família. Eu quero te chamar para você orar pela sua casa, mesmo onde você está. Você vai lembrar aí dos seus filhos, da sua mãe em especial, colocá-la na presença de Jesus, vai clamar ao Senhor por isso, e o desafio é que você esteja em Cristo. Então talvez o grande desafio, não só dessa oração, mas da nossa vida, é dizer assim, como que eu posso viver em Cristo no meu lar, na minha casa? Como que eu posso fazer isso? Esse desafio de estar dentro da arca, a ponto da minha família ser impactada. E quando ela entender, nós não vamos ficar aqui só dentro, não. Nós vamos usar toda essa casa transformada para abençoar as outras pessoas e viver o propósito que Deus quer para nós. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela história de Noé, que obedeceu. Aliás, só ele, diante de toda daquelas culturas, de todos os povos que já existiam ali.
Só um achou graça aos seus olhos, mas foi suficiente, Senhor. Ele obedeceu o Senhor, construiu a arca, Deus, e nós queremos ser obedientes também, estarmos na Tua presença, estarmos em Cristo, onde quer que nós estivermos. Também peço, Pai, para que o Senhor nos mantenha firmes, olhando para o Senhor, porque sabemos que a nossa obediência serve de testemunho para o nosso lar. Senhor, sabemos que em cada detalhe, e muitos filhos aqui lembram, em especial, não das grandes ações do seu pai ou da sua mãe, não daquilo que seu pai fez, que foi extraordinário, que talvez as pessoas de fora lembram, mas lembram em especial de detalhes, do cuidado, do amor, do modo como falava, do que falava sobre Jesus. Senhor, e que seja assim, que nós possamos amar o Senhor sim, na multidão, testemunhar do Senhor, mas que no dia a dia, quando só a nossa casa e a nossa família enxergar, que a gente possa lhe obedecer também, Deus, com alegria, com vontade, com temor, Pai. Esse é o nosso clamor. E eu peço, Deus, que o Senhor construa a partir de nós, a partir de cada um aqui, famílias que amam a Jesus. Como o Senhor disse para Noé, ele entraria na arca, mas também os filhos, as mulheres dos filhos, a sua esposa, que seja assim também, Deus, que o Senhor nesse tempo converta o coração da família toda. E hoje eu me uno, Senhor, a muitas mães aqui que podem estar clamando pelos seus filhos, filhos que por vezes foram criados no Evangelho, mas se desviaram, que olharam para trás, para o lado, Senhor. Ah, Pai, mães que oram pela sua própria casa, pelos filhos que estão crescendo e precisam crescer na Tua presença. Deus, que o Senhor abençoe os filhos, mas que o Senhor também fortaleça os corações de cada mãe, Pai, em nome de Jesus. Que as mães aqui possam cuidar dos seus filhos, claro, abençoá-los, mas olhar para o Senhor. Sabemos que é o Senhor quem salva, é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem faz com que cada filho siga o Senhor. Então ajude cada mãe aqui, cada pai também, pedimos, a enxergar em cada filho que está sob o nosso cuidado, alguém que pertence a Ti em primeiro lugar, Deus. E eu oro, Pai, também, que o Senhor converta coração de filho ao pai, ou de filho à mãe, Senhor, e da mãe ao filho, do pai ao filho. Que o Senhor restaure relacionamentos, que isso tudo certamente é para a Tua honra e glória e para a graça do Senhor, Pai. Oramos colocando a nossa família no Teu altar, aliás, a nossa família na arca, em Cristo Jesus, Pai. Ou colocando aquilo que não podemos fazer, mas sabendo que o Senhor é todo poderoso e, aliás, é mais gracioso do que podemos imaginar, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.